Queridos, eu estive em Israel, né? Uma das partes que nós fomos foi em Massada. O Simeire falou de Massada. Nós fomos lá em Massada. E o guia explica que a formação... Seu Gilberto, não sei se o senhor sabe disso, né? Não sei se o Luiz e Ginelane estão aí também. Mas a formação do exército de Israel, a chancela, né, de tudo aquilo que eles passaram, a formação do exército acontece lá em Massada. É um ato profético. Eu acho que eles nem chamam de ato profético, mas é um ato profético. Acontece lá em Massada. Justamente por causa disso que a Lucimeire falou. Eles declararam para o exército de Israel, né? Nós morremos, mas nós não voltamos para a escravidão. Irmãos, e isso é muito sério lá em Israel, é muito sério, né? A gente conversa com alguns judeus, mesmo aqueles que não são convertidos, né? Os que não são messiânicos, e eles falam, olha, eles só tiram a nossa terra debaixo do nosso cadáver. Ninguém vai tirar essa terra de novo de nós. Ninguém tirará essa terra. Eles só tirarão essa terra debaixo do nosso cadáver. Então isso é muito forte lá, né? Muito forte. Então assim, você vê jovens armados lá, assim, olha, e defendendo aquela terra, e amando aquela terra, e amando aquela nação. E com essa determinação, né, que a Lucimeire compartilhou aqui, para a escravidão nós não voltamos mais. Existe um filme antigo, se não me engano, da década de 60 ou da década de 70, chamado Massada. Não sei se consegue encontrar esse filme hoje. Não sei, da década de 60, 70. Se você puder ver esse filme, conta a história do que aconteceu lá em Massada. Quem sabe o YouTube tem, né? Mas é muito antigo, da década de 60, 70. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Não combinei nada com a Lucimeire, né? Hã? Nas fitas? O filme eu acho que não tem, não. Pois você procura então, porque aquele filme, não sei. Lá daquele lugar lá que a gente foi no Mar da Galileia, que vendia lá aqueles negócios. Ah, eu acho que não, Massada. Depois você procura, olha. O El está dizendo que tem, se tiver em VHS já transforma aí, oba. Porque eu acho muito difícil encontrar esse filme, mas procurem aí, irmãos. E o El está responsável para achar essa raridade aí para nós. Olha só, atitudes que nos levam a conquistar as promessas de Deus. Esse mês é o mês das atitudes, né? O novo de Deus nas minhas atitudes. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque o que aconteceu com Israel no Egito, até Canaã, é a nossa história, irmãos. É a nossa história. É a figura daquilo que está acontecendo espiritualmente. É a nossa história. O que Jesus veio fazer? Moisés é uma figura de Jesus. Assim como Moisés foi libertar o povo, o que Jesus veio nos fazer, irmãos? O que ele veio nos fazer? Ele veio nos libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é Faraó? O diabo. Quem é o Egito? O mundo. O que são as práticas do Egito? O pecado. O que nos escraviza no Egito? A prática do pecado. Então, é a mesma coisa, né? O que está acontecendo nos nossos dias, a nossa jornada com Deus, é o que ocorreu lá, mas lá de forma figurada, natural, mas hoje de uma forma espiritual, eterna, está acontecendo conosco. Existe um Egito do qual nós precisamos sair. Então, existem 3 momentos na história de Israel: saída, jornada e entrada. A saída do povo, o percorrer dessa saída, depois que eles saíram do Egito até chegar em Canaã, e a entrada na terra prometida. E o Salmo 121, ele vai falar sobre isso. O verso 3 fala assim, ó: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Isso fala da caminhada. Isso fala do hoje, isso fala do presente. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e a sua vida. É a fidelidade de Deus para conosco. Você recebe aí em nome de Jesus? O Senhor está dizendo para mim e para você: filho, não permitirei com que os teus pés vacilem. O que depender de Deus, você vai ficar de pé. O apóstolo Paulo fala assim, ó: quem está de pé, cuide para que não caia. É daquilo que não depende de Deus. É daquilo que depende do meu e do seu cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí ele continua falando assim: mas o Senhor é poderoso para nos manter de pé. Entende isso? Então, do que depende de Deus, irmãos, nós nunca vamos cair. No que depende de Deus, não. O Senhor é poderoso para nos firmar, porque os nossos pés não estão escorregadios em terreno vacilante.
Nossos pés não estão colocados sobre a areia movediça, nossos pés estão colocados sobre uma rocha, chamada Cristo Jesus e a sua palavra. Não tem jeito, quantos entendem isso? Não tem jeito. Então, no que depende de Deus, nós estamos de pé. E o Senhor promete, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E no final desse salmo, o Senhor fala assim, ó, o Senhor guardará o quê, gente? A tua saída e o que mais? A tua entrada. Há dois momentos aqui também incluídos nisso. A saída fala do que aconteceu, a entrada do que acontecerá. A jornada do nosso hoje, do nosso presente. Enquanto estamos caminhando com o Senhor, Ele está conosco e nos firma os pés. Mas nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos e nunca voltarmos para lá, irmãos. Nunca voltarmos para lá. Nós não podemos cometer esse erro. O Senhor não guarda só a nossa saída, mas Ele também guardará o quê? A nossa entrada a um futuro, a uma esperança, como o Horácio orou aqui. Deus tem preparado para nós um futuro, uma herança. Você crê nisso? Em nome de Jesus, como a Priscila compartilhou aqui, olha. Né? Quando a Priscila estava falando para mim, né, antes da Beth compartilhar lá nos pastores, na reunião dos pastores, ela mostrou as fotos, Beth. E aí ela falou assim, ó, isso aqui era a foto antes do milagre acontecer, né? E ela falou assim, pastor, eu só levei, cadê a Priscila? Eu só levei a planta, eu só deixei essa planta guardada lá em casa, porque eu queria dar o exemplo lá, né? Fazer a dinâmica lá na célula. Porque se eu não tivesse que fazer essa dinâmica, o que você ia ter feito com aquela planta? O que você ia ter feito? O que você teria feito com aquela planta que estava lá? O que você teria feito? Já tinha jogado fora. Ele falou assim, eu já tinha jogado ela no lixo. Eu ia aproveitar o vaso só. Eu já tinha jogado ela fora. Como eu tive que fazer a dinâmica, eu falei assim, deixa ela aqui que eu vou fazer a dinâmica explicando a vida que morreu, que não está mais tendo esse tempo com Deus, esse relacionamento com Deus, e deixou a morte entrar. Aí chegou lá e a Beth ficou ali constrangida e falou, não, mas Deus tem vida. E a Beth liberou uma palavra, né, Beth? Liberou uma palavra, o Senhor há de abençoar essa plantinha lá, de viver. Talvez as pessoas lá da cela que olharam para a Beth, olharam assim, ai meu Deus do céu. Ai, ô inocência. Ô inocência, né? Talvez não ouviram a Beth falar, falaram assim, mas meu Deus do céu. E ali, irmãos, né? Priscila leva embora, não vai deixar na casa dos outros, né? Levou embora. E aí naquela semana, a cela foi lá na casa dela. Aí naquela semana, milagrosamente, né? A coisa aconteceu. Então, Deus é poderoso para fazer quanto, irmãos? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos. Tudo quanto pedimos, pensamos. Olha que tremendo, 2000 anos depois. Os meios compartilhando aqui, pegaram aquela semente, plantaram e ela brotou e ela deu fruto. Deus é poderoso, irmãos. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, Deus é poderoso para fazer muito mais. Eu quero falar um pouquinho sobre a saída aqui, olha. A saída, vamos entender um pouquinho sobre esse negócio da saída. O que é a saída? A saída é o resgate de Deus do seu povo, de Faraó, que é o diabo, e do Egito, que é o mundo. É o que aconteceu comigo, com você, quando nós estávamos escravos no pecado, nesse mundo tenebroso. A Bíblia diz que nós estávamos no mundo tenebroso, escravos, agrilhoados. Irmãos, essa é uma ação de Deus. Essa é uma ação de Deus. Nada podia tirar aquele povo dali, a não ser a forte mão do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada pode te tirar do pecado, a não ser Cristo Jesus. Só Ele pode te libertar. Não sei se você está me ouvindo aí na sua casa. Escuta isso. Não tente com a sua força, você vai se cansar. Não tente fazer as coisas por você mesmo, porque não é por obras. Por que não é por obras, pastor Carlinhos? Para que ninguém se glorie diante dele. Porque é impossível. Qual foi o preço que Faraó requereu de Moisés? A vida deles, a alma deles. Não tem preço, não tem ouro, não tem prata. O diabo não negocia. Você acha que o diabo precisa de ouro e de prata? Ele não quer isso. Ele quer eu e você mortos no inferno, irmãos. Esse é o propósito dele, destruir os sonhos de Deus. Ele não está nem aí para ouro e prata. Então não tem preço, não tem preço. Só Deus podia resgatar aquele povo.
Só o Cordeiro podia tirar aquele povo do Egito. Por isso a Páscoa começa lá. Porque Cristo Jesus é o único que poderia libertá-los da morte e da escravidão. E aquele cordeiro, né, que todos pensavam que era apenas um animal que eles pegaram lá do aprisco. Apenas um animalzinho. Aquele cordeiro simbolizava quem, Jesus? Quem que simbolizava, irmãos? Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Era o sangue de Jesus que estava ali. Era o sangue de Jesus. Então, nessa manhã nós vamos tomar a ceia. E lembre-se disso. É só por Ele, é só por causa dEle. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, diz o salmista. Diga todo Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, há muito já teríamos sido destruídos. Há muito. Então o Senhor é aquele que nos faz sair com forte mão. O que Israel fez? O que Israel fez para ajudar Deus, irmãos? O que Israel fez para ajudar Deus a sair do Egito? O que eles fizeram? Fizeram mutim? Foram. Prepararam um exército? Foi assim? Foram para a porta de Faraó fazer greve? Irmãos, eles não puderam fazer nada. Quem que fez tudo? O Senhor. Moisés levantava a vara, Deus fazia e o Egito ia sendo quebrado, ia sendo quebrado, ia sendo quebrado. Até que quebrou o orgulho de Faraó definitivamente com a morte dos primogênitos. Então, só Deus podia libertar aquele povo. Só Deus e o Cordeiro. Só Deus e o Cordeiro pode nos fazer sair das prisões desse mundo. Não brinque com o mundo. Não brinque com o diabo. O diabo é milenar. Ele é muito mais. Tem um livro, né, do Napoleão Hill. Da Napoleão Hill mesmo, que fala assim, mais esperto que o diabo. Acho que é isso mesmo. É dele mesmo? Quem pode me... Acho que é do Napoleão Hill. É mais esperto que o diabo, é? Mais esperto que o diabo. Duvido. Lógico, ali é uma figura de linguagem que ele utiliza no livro, né? Mas, irmãos, se engana quem pensa que é mais esperto que o diabo. O diabo é milenar. Ele é milenar. A sabedoria das trevas dele é milenar. Ele consegue passar para trás todo mundo, irmãos. Todo mundo. Então não brinque. Só Cristo pode nos salvar dos enganos do diabo. Vou repetir. Só Cristo pode nos salvar dos enganos do diabo. Só Cristo e a sua palavra. Por isso nós precisamos orar pelo Brasil. Você acha que a nossa luta... Eu não vou falar o nome aqui, senão eles vão me prender, né, irmãos? Vou falar o nome aqui, senão eles vão me prender. Eu não quero passar uns dias na prisão. Se for preciso, eu passo. Mas você acha que a nossa luta é com um candidato fulano de tal, ciclano, beltrano? Não é, irmãos. Tem demônios por trás. Tem demônios. A Bíblia diz isso. Castas demoníacas. O apóstolo Paulo fala, nossa luta não é contra quem? A carne e o sangue. Para de ficar chateado com as pessoas. Não é. Tem algo por trás daquilo, que é milenar. A gente vai passar, eles vão estar aí. São tronos espirituais, potestades, principados, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Irmão, você percebe na linguagem dessas pessoas uma articulação, um poder de convencimento, de entenebrecimento. Sabe? Parece que as pessoas ficam cegas, irmãos. Ficam cegas. A memória delas acaba. De tudo aquilo que já aconteceu, passa. Parece que não aconteceu nada. Mas é um poder de encantamento que existe. Só Deus pode nos salvar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só o Senhor pode nos salvar. Dessas prisões. O que o apóstolo Paulo diz que são fortalezas, sofismas, que se levantam contra nós. Então a saída só pode ser uma ação de Deus. Eu não sei se você está aprisionado por algo, mas a saída é: dobre o seu joelho e clame, Senhor, misericórdia da minha vida. Eu não consigo me libertar das drogas, eu não consigo me libertar do adultério, eu não consigo me libertar da mentira, eu não consigo me libertar desse mau caráter que eu sou. Dobre os teus joelhos e chore, porque só Deus pode te libertar. Pare de pensar que isso pode ser uma ação sua, não tem como.
Não tem jeito. Israel precisou esperar em Deus, até o momento certo, até a hora certa, até que o sangue fosse passado nos umbrais. Eles ficaram lá quietinhos, e o anjo passou, e o juízo de Deus veio. Então, irmãos, há uma saída que é uma ação de Deus, é a graça de Deus. É a graça de Deus. É a ação de Deus em nós. Agora, há uma jornada, diz comigo, há uma jornada que depende de Deus, mas depende de nós também. Vamos repetir para a gente gravar? Há uma jornada que depende de Deus, mas depende de nós também. No que é que depende de Deus? A nuvem, que é a provisão. Jesus nos ensinou isso. Peça para Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A nuvem protegia, guardava, supria. Estava com eles. Aquela nuvem estava ali provendo para eles tudo que eles precisavam. Ela guiava aquele povo. O que mais? Deus deu a eles o quê? A lei, os mandamentos, que é a direção, que houvesse organização, para que eles pudessem entender a vontade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, Deus vai revelando. Irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor, amém? Porque, amém, nós precisamos da nuvem, do maná, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o Senhor tem nos dado uma palavra. A palavra de Deus está nas nossas mãos, mas nós precisamos nos alimentar, porque senão nós morremos. Nós precisamos nos alimentar. E Deus também proveu o quê? O tabernáculo, que é a igreja, que é a casa de Deus. Nós temos aqui agora, olha só, a presença do Senhor na nuvem de glória, amém? Quando escrever, presença do Senhor. Temos a palavra de Deus sendo ministrada e estamos na casa de Deus, em comunhão uns com os outros. Nenhum de nós pode percorrer essa jornada sozinhos, irmãos. Não podemos. Porque nós não somos, nós como membros, nós não temos uma característica definitiva. O apóstolo Paulo fala assim, imagine se todo mundo fosse orelha. Imagine se todo mundo fosse nariz, todo mundo fosse mão. Não, nós só temos identidade no outro, grave isso no seu coração. Você só é completo no outro, Jesus como cabeça e nós como membros uns dos outros. Não tem como nós servirmos a Deus na individualidade, queridos. Não tem como. Nós precisamos uns dos outros para ser corpo. Isso é o tabernáculo, Deus habitando conosco. É a comunhão, é a casa de Deus, é o rebanho de Deus. É o lugar da celebração, é o lugar da adoração, é o lugar em que nós entramos pelas portas do Senhor com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. É o lugar onde nós adoramos o Senhor, temos comunhão com Ele e uns com os outros. É o que o apóstolo João vai escrever na sua carta, irmãos. Eu escrevo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Espírito Santo. Esses dois níveis de relacionamento. Então, isso é a parte de Deus, mas precisa de algo que está relacionado a mim e a você. Atitudes minhas e suas que nos levam a essa jornada. E se nós nos omitirmos dessas atitudes, irmãos, se nós nos omitirmos de cumprirmos esse propósito que cabe a nós, nós vamos correr o risco de não entrarmos na terra prometida, porque nós ainda não chegamos lá. O autor de Hebreus diz assim, olha, há ainda um descanso reservado para nós. Quantos estão entendendo? Há um descanso reservado para nós. Pastor Carlinhos, então onde que eu estou? Na jornada. Nós estamos na jornada. Então nós precisamos entrar nessa terra prometida que Deus tem para nós. Mas olha só, se isso só vai acontecer se nós de fato deixarmos o Egito. Então isso precisa acontecer, olha só. Por que saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida? Porque o Egito não saiu deles, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles não deixaram o Egito de fato. Segunda coisa, eles não creram. O que tirou Israel da terra prometida? Incredulidade. Eles estão às portas da terra prometida. E Deus fala para eles, avança. Eles falam, de jeito nenhum. Olha lá os gigantes, olha lá. Ó. O senhor que não viu os gigantes. Lá estão os gigantes. De jeito nenhum, nós não podemos entrar.
O Josué e o Caleb ficaram loucos. Eles falaram assim: vocês estão doidos da cabeça, gente. Que gigante! Nós temos o Senhor, o nosso Deus. E falaram assim: eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Incredulidade. Irmãos, a incredulidade nos tira do propósito de Deus. Isso é muito sério. Talvez tudo que o diabo quer fazer conosco é tirar a nossa fé. Segunda coisa, eles não prosseguiram. Muito pelo contrário, o que eles fizeram? Retrocederam. Irmãos, não vamos dizer retroceder não, mas só de parar existe um risco. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, a minha vida espiritual, mas se nós pararmos, nós estamos correndo risco. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos correndo risco. Não para não. Mas está difícil, pastor Galito, está dando cãibra. Continua. Continua. O que o Salmo 126 fala? Os que vão chorando e plantando, semeando, chorando, não param. Não, mas está difícil, está choro. Não para. Continua, continua. Porque o que vai acontecer depois? Voltarão com júbilo, colhendo o quê? Os feixes. Não podemos parar. Não para não. Imagina retroceder de jeito nenhum. Mas só de pararmos. Então eles não prosseguiram. Eles pararam na caminhada. Eles retrocederam. E outra coisa, irmãos. Eles não o quê? Obedeceram. Meu Deus, eles não obedeceram. O que adiantou Deus revelar para eles o propósito, as leis, os mandamentos? Eles tinham mandamentos preciosíssimos que nação nenhuma tinha. Até hoje os mandamentos de Deus são estudados nas legislações dos países. A Constituição dos Estados Unidos é baseada na legislação, na palavra de Deus. Os princípios de legislação da palavra de Deus são base para muitas legislações dos outros países. Porque são leis justas, sim ou não? Você vê algumas coisas assim pequenas, fala assim, faz assim, faz assado e tal. Deus organizando o povo, fora os mandamentos morais. Os mandamentos morais. Então, honra o teu pai e a tua mãe. Isso aqui é um mandamento que sustenta uma sociedade mais forte do que isso, honrar pai e mãe. Uma sociedade que tem temor de Deus em honrar o pai e a mãe, irmãos, essa sociedade é uma sociedade inabalável. Sociedade inabalável. E tantas outras coisas. O que adianta? Vocês têm leis preciosas, mas não têm coração para obedecer. E aí então esse povo não entrou na terra prometida. Eles não entraram. Porque existe uma ação que é de Deus. Mas existe uma ação que é minha e sua. Vamos meditar aqui, olha. Nós temos só 5 minutinhos aqui. Vamos meditar nesses 4 pontos. E à noite nós vamos falar sobre atitudes que nos levam a tomar posse das promessas de Deus. Quantos querem? Aí você vai, pastor Carlinhos, não vou vir à noite não. Aí você assiste lá no YouTube, canal El Shaddai Araguari. E divulga. Primeira coisa, eles não deixaram. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos seus corações. Escuta aqui. Não só o Egito não saiu do coração, como o coração não saiu do Egito. Mateus vai dizer o seguinte, vai registrar as palavras de Jesus dizendo o seguinte, Jesus fala assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Fecha os teus olhos. Reflita um pouquinho. Faça uma pergunta para você mesmo. Só você pode ter essa resposta. Eu não sei se está desligado o ventilador, Dudu. Dá uma ligadinha para nós aqui, que eu acho que o calor está pegando. Eu não sei se está estragado, mas fecha os teus olhos. Pensa um pouquinho aqui comigo. Pensa nisso, Faz essa pergunta. Onde está o meu coração? Deixa o Espírito Santo te ajudar a responder. Faz essa pergunta de uma outra forma. Fala assim, olha. O que é precioso para mim? O que é precioso para mim? Deixa o Espírito Santo te ajudar a responder. Faz uma outra pergunta para te ajudar a responder isso aí. Fala assim, faz assim essa pergunta assim, com o que é que eu gasto mais tempo na minha vida? Com o que é que eu gasto mais tempo na minha vida?
Onde está o meu coração? Amém. Pode abrir os olhos, olha para mim. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está em Deus? Na palavra de Deus? Nas promessas de Deus? Nas coisas do alto? O apóstolo Paulo diz assim, olha, olhar para o alto, gente. É de lá que vem tudo que nós precisamos, olhar para o alto. O autor de Hebreus diz assim, ó, olhando firmemente para quem? Onde que está o nosso coração, irmão? O coração daquele povo. Eles saíram do Egito, mas o coração ficou lá. O coração ficou lá. Tem gente que está na igreja, mas o coração está nos botequins ainda. Está nos botequins, irmão. O coração ainda está naquela braminha gelada. O coração ainda está nas farras, nas aventuras extraconjugais, nos motéis da vida. O coração ainda está na conta bancária, no amor ao dinheiro. Está na segunda-feira, ai, preciso ganhar dinheiro no trabalho. Não para quieto, o coração dele não está aqui. O Senhor Jesus está falando aqui, mas o coração dele está lá no trabalho. O que eu preciso fazer amanhã? Então, onde que está o seu coração, meu irmão? Onde que está o seu coração? E aí a gente fica fora e não sabe por quê. Porque nós nunca entramos, melhor, nós nunca saímos. Eles cobiçaram a comida do Egito, não foi verdade, gente? Estava lá Deus dando o maná para eles. O salmista vai dizer depois assim, olha, deu a eles o pão dos anjos. O salmista vai dizer isso para nós. Não sei se é o Salmo 89, por ali vai dizer assim, ó, deu a eles o pão dos anjos. E o que eles falaram do maná? Esse pão imprestável. Esse pão vil. Dói, hein, irmãos? E o que eles queriam? Carne. Ela é carne. Cebola. Eles queriam as comidas do Egito. Por nada, não tem nenhum problema com a carne, nem com o melão, falar do melão também, nem com cebola, não tem problema. O problema é o quê? É do Egito. Escute isso aqui, o problema é do Egito. É do Egito. Podia ser maná também, mas era do Egito. Não presta, irmão. Eles cobiçaram a comida do Egito, cobiçaram o que mais, gente? Eles levantaram os ídolos do Egito. Você acha que aquele bezerro de ouro era por acaso? Estude os ídolos do Egito, você vai ver que um dos ídolos do Egito é o touro, é o bezerro. Por isso que era abominação eles sacrificarem. Então era um dos ídolos do Egito. Eles levantaram os ídolos de novo. Está lá o coração deles lá. Eles estão lá no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai. O Senhor está lá. Deus está falando com Moisés, entregando as leis. O povo fisicamente está lá, mas o coração está onde? Está lá no Egito, irmão. O que mais que eles fizeram? Praticaram toda a imoralidade do Egito. Não foram circuncidados no coração. Fique de pé. Nós não temos mais tempo, nós vamos orar. Hoje à noite a gente complementa essa palavra. Eu quero orar por essa ceia, irmãos, para que nós possamos fazer dessa ceia um tempo de resgate nas nossas vidas, um tempo de libertação, sabe, de soltura dos grilhões do inferno, dos grilhões do Egito. O pastor Elton pediu para chamar os batizados. Aquele dia nós chamamos, mas nem todos estavam. Nós já tínhamos chamado, mas nem todos estavam. Então, quem foi batizado no último batismo? Sobe aqui, só para a gente fazer uma oração, para você tomar a ceia. Quem foi batizado no último batismo? Sobe aqui em cima, para a gente orar por você. Para a gente fazer uma oração pela sua vida e você poder tomar a ceia aqui com a gente. Em nome de Jesus. Muito bem. Vamos orar por vocês. Que bênção, né, Tyler? Que bênção, hein? Deixa eu fechar aqui.
Levante as mãos para cá, irmãos, vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos abençoar aqui cada um desses novos membros, recebê-los com todo o amor do nosso coração, declarar sobre eles toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, profetizar sobre eles que eles são ramos frutíferos na oliveira verdadeira, que eles fazem parte desse corpo precioso que é a tua igreja, e que eles possam, Senhor, oh meu Deus, ser, meu Pai, coparticipantes de toda a tua herança. Que o Senhor os encha do Espírito Santo, e a partir de agora a igreja declara sobre eles, que eles são parte desse corpo, são bem-vindos a essa família, e nós os recebemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso para essa galera abençoada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos tão felizes. Olha a galera jovem. Começar da Elaine lá, a galera jovem. Glória a Deus. Vamos dar mais um aplauso a Jesus por esse povo. Olha aí que bênção. Aleluia. Deus abençoe vocês. Vocês podem voltar. Daqui a pouco a gente toma a ceia. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ergueu, deu graças. Partiu, entregou aos discípulos e disse: esse aqui é o meu corpo. Meu Deus do céu, ele entregou tudo por nós, irmãos. Falou: está aqui o meu corpo, eu entrego o meu corpo para vocês. Tomam, comam, porque o meu corpo é comida. Se alimentem de mim, porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Naquela mesma noite ele também tomou o cálice. E ergueu o cálice, deu graças àquele cálice. E ele disse: esse agora é o meu sangue, que eu derramo em favor de vocês, para perdão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Cordeiro de Deus, oh Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, coloca teu sangue nos umbrais das nossas portas, nos umbrais dos nossos corações, nos livra da morte, do inferno, de Faraó, do Egito, nos resgata nessa manhã definitivamente, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Os diáconos vão passar distribuindo os elementos, vamos adorar o Senhor enquanto isso, vamos cantar essa canção. Diga para o Senhor nessa manhã: quando falho, profetiza isso, eu sei. eu Eu sei. me amas, estás presente, Oh papai, estás presente. à medida que você for recebendo os elementos, você pode compartilhar, você pode tomar, você pode ter um tempo de oração, pedindo ao Senhor: me liberta, Pai, cura, me sara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Papai amado, me ama. Eu sei. Eu sei, me amas. Estamos aqui diante da cruz. Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Obrigado, papai. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Gosto. Tu és meu guia, meu protetor. Senhor, vá à nossa frente, vá à nossa frente. Me firme. Meu Deus. Eu sei, me ama. Meu Pai amado. Eu sei, me ama. Eu me prostro
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo Se acabar, Senhor, se acabar, o que vai acontecer, irmãos? estarei seguro. Glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar para você antes de você ir embora. Se você não tomou a ceia, você pode tomar, mas deixa eu falar. O Senhor está no controle de tudo, amém? No que depender de Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você crê nisso? O Senhor te abençoe. Semana de vitória para você. Em nome de Jesus, tá? Não vai embora sem dar um abraço ao seu irmão, falar para ele, ó, eu preciso muito de você, viu, meu irmão? Que bênção nós estarmos aqui juntos, em nome de Jesus.